Bem-vindo à nossa videoaula. Nós vamos estar falando a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, e também estaremos falando sobre Ismael, que foi o filho de Abrão com Agar. Gênesis capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, Gênesis 17, verso 1 até o verso de número 5, Deus ele passa a chamar Abrão de Abraão. E este nome perpetua, inclusive as grandes religiões do planeta, elas têm em comum a questão da promessa sobre Abraão, ok? Então, cristianismo, nós temos aí no Novo Testamento, falando-se a respeito de pai Abraão. O Islã também reconhece Abraão. Os muçulmanos também reconhecem Abraão. O judaísmo reconhecem Abraão. Então, olha, o Islã, judaísmo, cristianismo, três grandes religiões, eles têm em comum a vida de Abraão, a vida de uma pessoa com uma fé alta e a sua descendência como promessa divina, tá? Verso 5 de Gênesis 17. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Então, Abraão agora, ele é conhecido pela sua tradução, que é pai de nações, pai de multidão de nações. Então você observa que até mesmo uma questão de verbalização das pessoas, principalmente as pessoas que da época elas tinham um apreço pelo significado da palavra. Então, uma simples pronúncia de nome tinha um significado alto. Então, Abraão, qual era o significado? Ali vai o pai de muitas nações. Ali vai o pai de multidões. Ali vai Abraão. Então, ali vai o pai de muitas nações. Tanto que, hoje, no meio do povo hebreu, do israelita, das pessoas que se creem debaixo desta promessa, eles ainda nomeiam Abraão de pai, tá bom? Então ele hoje é nominado pai Abraão. Então a promessa de Deus, olha aonde chega a promessa de Deus. Eu imagino que Abraão jamais imaginou que estaríamos aí há tantos mil anos depois e ainda reconhecendo a promessa de Deus sobre a sua vida e ele tendo o seu nome conectado, conciliado à paternidade, pai Abraão. E também Deus mudou o nome de sua mulher. Gênesis 17, verso 15 diz: e determinou Deus a Abraão, a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. E eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Então Deus está ali reforçando a promessa sobre a vida de Abraão. E Deus também está mudando o nome da mulher dele, de Sarai, para Sara. E Deus está confirmando para Abraão que vai fazer um grande milagre. Por quê? Porque a Bíblia fala, aqui no verso 1, que quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Então olha só, Deus, ele também manifesta
um de seus atributos e também um nome ligado a este atributo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, não é para ficar bonitinho aí na Bíblia, não é para, tem mais um nome aqui que eu posso... Não, existe um significado. E olha que significado. Você se coloca em lugar de Abraão, está caminhando. O tempo está avançando, a idade está avançando, o corpo está completamente na velhice. E a vida ativa, certamente sexual, já não havia, por conta da idade, tanto dele quanto de sua esposa. E aí Deus vem e já abre a conversa com ele, dizendo que é o Deus Todo-Poderoso. Então estava dando já a entender para Abraão que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, qualquer situação, tá bom? Então, Deus estabeleceu uma aliança entre Ele próprio e Abraão prostrou-se o rosto em terra, e aí Deus confirmou a promessa sobre a vida de Abraão. Mais um atributo para Abraão, ele ser o pai da fé. Por quê? Porque olha só, ele estava com 99 anos, recebe uma promessa de Deus, e ele crê, certo? Então olha, verso 17, Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, aos 90 anos, pode conceber e dar à luz um filho? Então Deus, olha a graça de Deus. Abraão, ele crê na promessa, mas ao mesmo tempo ele está olhando para o natural, ele está olhando para o físico. E o que é que Deus se agrada de Abraão? É porque Abraão, ele está aqui puramente sendo ser humano, não está voltando contra Deus, mas ele, como ser humano, está olhando para as circunstâncias. Olha, então Deus sugeriu a Abraão: concede, pois, o Senhor que Ismael seja abençoado e torne meu herdeiro. Ao que contestou Deus: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe darás um filho, e chamarás de Isaque, e eu manterei minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Então, além da promessa de Deus para Abraão, Deus também tinha um propósito com a sua promessa. Então, Deus já havia determinado o sexo da criança, ok? E Deus também já havia determinado o nome da criança. E Deus também já havia determinado bênçãos sobre o descendente dele, Isaque. Verso 20. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu lhe abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Olha, talvez você já saiba, talvez você se pergunte: quem são os descendentes de Ismael? Os descendentes de Ismael são os árabes, o povo árabe são os descendentes de Ismael. E os descendentes de Isaque é o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu. Mas na frente a gente vai falar aí da diferença do que é ser israelita, do que é ser judeu no dia de hoje e do que é ser hebreu no dia de hoje, tá bom? Então, olha, todavia, verso 21, minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Então Deus também determina o tempo. Olha como é que Deus governa. Deus é governo do tempo. Abraão e Sara ainda não haviam gerado Isaque, mas Deus já tinha determinado o sexo, o nome e a época do nascimento e as bênçãos vindouras sobre a vida de
Isaac, tá bom? Então tá aí a nossa aula a respeito de Abraão, sua descendência Ismael e sua descendência Isaac. Isaac vindo do relacionamento dele com Sara e Ismael vindo do relacionamento de Abraão com Agar. Então olha só, antes de Abraão ter recebido esta confirmação de Deus, da promessa, Abraão e Sara tentou dar um jeito. Qual foi o jeito? Eles tinham uma serva, uma escrava, chamada Agar, e a palavra serva e a palavra escrava eram comuns neste período, e por serem comuns, estes nomes, porque o sentido era o mesmo, tá? Não era aquela escravidão de receber chicote nas costas e tal, era uma serva. E Sara teve a ideia de Abraão ter relacionamento com Agar, ter uma vida íntima com Agar, para que pudesse assim então gerar uma criança. Uma barriga de aluguel aí de primeira mão, tá? Então posso dizer que biblicamente existiu no passado uma barriga de aluguel, que era a serva de Sara, que era de nome Agar, e teve relacionamento com Abraão. E dali foi gerado quem? Ismael. Então desse relacionamento surge Ismael, e de Ismael surgem os árabes. E depois você pode conferir, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, você pode conferir lá em Gálatas capítulo 4, pode conferir também alguns textos de Romanos a respeito de Abraão, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, como a Bíblia interpreta a Bíblia, glória a Deus por isso, a gente tem aí o entendimento daquilo que é o espiritual manifestado na terra, e nós temos uma vantagem, que nós estamos na nova aliança, e a nova aliança, ela era no passado a sombra das coisas que viriam, está escrito na carta aos Hebreus. Então quem vivia lá na velha aliança não tinha interpretação do Novo Testamento, mas tinha, como sempre, a voz de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo agindo, e agora o Espírito Santo agindo na vida do patriarca, tá? E depois vai agir na vida do outro, que é conhecido também como patriarca, que é Isaac, depois Jacó. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É conhecido como o patriarcado, e patriarca significa pai de muitos filhos. E esta promessa não se limitou a uma questão física, mas sim também numa questão espiritual. Então nós que acreditamos na pessoa do Senhor Jesus, também podemos usar de uma forma cumpridora da promessa de Deus, que somos filhos de Abraão, porque nós estamos debaixo desta promessa de Deus feito a Abraão. Então nós somos filhos espirituais. Nós viemos aí de uma mesma descendência, tá bom? Nós vamos seguir aí para a próxima aula daqui uns instantes.